Olha, velho. Oi, gente, tudo bom? Dá oi ali. Vai, cachorro, olha pra câmera. Tá bom, vai lá. Pessoal, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Para quem nos assiste, aqui estamos começando mais um vídeo introdutório. Acho que da nossa 8ª semana de aula, né? Nosso último vídeo aqui, nossa última semana antes da prova presencial, próximo dia 18 de maio, sábado, né? A gente está preparando a provinha, ó. Tá ficando bem interessante. Logo mais já vai estar chegando nos polos, tá? Então, dia 18, a gente vai ter essa prova, uma prova objetiva com questões de múltipla escolha, né? São apenas 20 questões. Não tem muita dúvida, né? 5 alternativas para cada questão, A, B, C, D e E, e é isso. Então, para introduzir aqui o assunto sobre a nossa 8ª semana de aula, vocês viram que a gente acompanhou toda a trajetória do pensamento geográfico até os dias atuais, e a gente encerra essa parte da disciplina discutindo 2 pontos que são fundamentais que a gente não discutiu ainda, né? Na semana passada a gente falou sobre as correntes da geografia ao longo do século XX, a geografia clássica ou tradicional, a geografia teorética quantitativa, a geografia crítica ou radical e a geografia humanística, né? Baseada no método fenomenológico. Então, para essa semana, a gente vai discutir o que alguns autores têm chamado de condição pós-moderna, né? Eu acabei não colocando, acho, nos textos de apoio desse livro de um autor chamado David Harvey, é um geógrafo ainda vivo, bem importante, onde ele identifica, em alguma medida, uma mudança de alguns paradigmas no mundo, né, do que alguns autores vão chamar aí de pós-modernidade. Esse é um tema, evidentemente, muito polêmico, né? Não há nenhum consenso sobre isso, né? Como deve ser exatamente, né? Mas, enfim, a ideia é discutir que mudanças são essas. Então, para facilitar, e aí como leitura obrigatória, vocês têm apenas o capítulo 7 e 8 desse textinho aqui do Cadernos Geográficos, Notas sobre Epistemologia da Geografia, organizado pela Dirce, né, que vocês leram semana passada já os capítulos iniciais, até o capítulo 6, aliás, até o capítulo 5. Então a ideia é que vocês leiam apenas o capítulo 6 e 7 aqui do livro Notas sobre Epistemologia da Geografia. O capítulo 6 vai falar exatamente sobre pós-modernidade e sobre como isso impacta o pensamento geográfico, né, que é o que nos cabe. A gente poderia ficar bastante tempo falando sobre isso, né? Poderia ter uma disciplina inteira só para discutir, mas fundamentalmente, tanto o David Harvey como a Dirce vão falar de algumas mudanças na forma de pensar, de se posicionar, na forma de ver o mundo, entender o mundo, né? Uma das questões fundamentais para esse conjunto de mudanças que acontece ali a partir dos anos 70 do século passado, né? Para outros é uma coisa um pouco mais recente, diz respeito exatamente à compreensão da ciência, né? A ciência como dona da verdade, que é isso que a modernidade nos deixou. Aliás, o próprio termo pós-modernidade é intrigante, né? Porque se o moderno é aquilo que é novo, o que é o pós-moderno, né? É aquilo que vem depois do novo? Como é que fica isso, né? Mas se refere exatamente a esse período da história, pensando a história como a história europeia, ocidental, por aí vai, né? O que funda exatamente a ideia de modernidade é a ciência como nós a conhecemos hoje, né? E o pensamento geográfico e a geografia como uma ciência não foge disso, né? Ou seja, a geografia como uma ciência nasce exatamente a partir da concepção moderna de que deveria existir uma explicação, uma verdade sobre tudo isso, né? A questão é que ao longo do século XX há uma série de tendências, como a gente viu aí nas correntes da geografia, que em alguma medida questionam isso, né? Mas enfim, eu não vou adiantar o texto, evidentemente, né? O texto da Dirce é bem resumido, é bem interessante, bem didático para entender que mudanças são essas e fundamentalmente como é que isso se expressaria na geografia, né? A gente tem múltiplas geografias, é interessante perceber como nos eventos de geografia que a gente vai hoje. E aí fica a dica, né, gente? Não é possível se formar no curso de graduação em Geografia sem ir num evento de Geografia. Então procurem participar dos eventos, né? A gente tem a nossa Associação dos Geógrafos Brasileiros, da AGB, que anualmente faz um encontro estadual de Geografia aqui no Rio Grande do Sul.
bianualmente faz um encontro nacional de geógrafos, né? Então são eventos fundamentais para a gente poder participar, né? Vivenciar o que é o nosso curso de geografia é também vivenciar esses eventos de área. Mas então, se a gente for, a gente vai ver o que é a diversidade de trabalhos e de áreas de pesquisa em geografia, né? A gente tem desde geografia da religião, a geografia da música, até trabalhos sobre o planejamento urbano e regional, né? É uma diversidade imensa, assim, muito do que é a característica dessa geografia mais atual. Isso é pós-moderno? Não, né? Não é. Mas essa abertura para esses múltiplos entendimentos, né, do que é a ciência, do que é a verdade, do que a ciência faz, inclusive para a própria desconstrução da ciência, é algo importante, é uma chave de entendimento disso que a gente vai falar, né, ao longo dessa semana aí nesse módulo. Para fins didáticos, e não somente isso, né, eu deixei como tarefa lá, a gente vai deixar como tarefa também mais uma resenha crítica de filme, embora a resenha crítica seja uma redundância, né? É um filme chamado Koyaanisqatsi, um filme de 1982, se eu não me engano, produzido pelo Francis Ford Coppola, mas que ficou muito famoso porque ele tem uma trilha sonora de um cara chamado Philip Glass, e é um filme pós-moderno, né? Por assim dizer. É um filme que não tem diálogos, né? Não tem conversas, então ele é basicamente imagens e som, né? É uma pena que não tem ele corrido no YouTube, a gente vai deixar no Moodle ali, ele está dividido no YouTube em 9 partes, tem da parte 1 a 9, a gente vai deixar o link para vocês assistirem, tá? Mas assistam inteiro, né? Embora ele esteja fragmentado, não deve ter conseguido colocar ele inteiro, né? Mas enfim, assistam lá essas 9 partes, é um filme de 82, que em alguma medida mostra o que é essa transição da modernidade à pós-modernidade. Talvez cada um de vocês vai entender uma coisa, mas acho que a ideia é essa mesmo, né? Então tentem se concentrar e viajar mesmo com o filme, assim, ele é bem interessante. E uma das cenas, inclusive está descrita aqui no Condição Pós-Moderna, do David Harvey, não é que ele fale do filme, né? Mas ele fala exatamente de uma transição da modernidade para a pós-modernidade na arquitetura e no urbanismo, que é a implosão de um conjunto habitacional nos Estados Unidos, ali pelos anos 70, conjunto habitacional de Pruitt Igoe, que é aquela urbanização com prédios grandões, né, funcionais e tal. E aí a implosão disso seria um marco, né, uma espécie de mudança fundamental da modernidade para a pós-modernidade, pelo menos, né, no urbanismo e na arquitetura. A gente poderia pensar em vários outros, né? Mas outra característica do filme, que também é bem pós-moderno, é a ideia de time-lapse, né? A câmera fica parada em muitos momentos e as cenas vão passando, né? Como as nuvens vão passando em cima de uma cidade. Então isso também seria uma marca, né? Fundamentalmente uma mudança do eixo de entendimento do mundo, do tempo como categoria fundamental para o espaço. E o espaço tem tudo a ver com a gente, né, gente? Tá aqui o cachorro que não me deixa mentir. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, é fundamental entender o que é esse processo, inclusive as críticas a esse processo. Se vocês lerem aqui o capítulo 6 do texto da Dirce, vocês vão entender parte disso, como isso reverbera na geografia, né? Essa questão de uma discussão do espaço, fundamentalmente. Deixamos também para vocês debaterem uma outra perspectiva de geografia, que é a perspectiva mais vinculada ao anarquismo. O anarquismo, né, uma postura ideológica, mas que também reverbera no pensamento e não poderia deixar de ser na geografia. Então o capítulo 7, que casualmente foi um capítulo que eu escrevi há uns 15 anos atrás, talvez, na verdade foi 2001, 2002, vinculando a geografia e o anarquismo com a questão ambiental, né? A Dirce acabou colocando nesse textinho lá no início dos anos 2000. Então é bem interessante entender também, né, esse tipo de perspectiva da geografia, certo? Enfim, gente, leiam o texto da Dirce, se puderem, busquem essa bibliografia, se eu conseguir em PDF, a gente coloca ali para vocês também, né, que é fundamental, é claro que é um livro bem mais extenso, mas pelo menos o capítulo 3 aqui ele vai ter uma tabelinha que a gente vai tentar colocar para vocês para justamente comparar o que seria a perspectiva moderna e a perspectiva pós-moderna, tá? E assistam o filme. Aproveitem, né? É importante isso, né? Uma cultura bem interessante para a gente conhecer,
né? Em alguns círculos esse filme não é conhecido. Ele tem uma sequência, inclusive, tem uma trilogia, né? Mas ele é pós-moderno também, o próprio nome é uma palavra indígena dos Estados Unidos, da etnia Hopi, que significa vida fora de equilíbrio, Coenes Katz, vida fora de balanço, né? Uma coisa assim. E que mostra um pouco dessa confusão, né? Dessa sobreposição de tempos e espaços, que seria uma coisa muito própria dessa pós-modernidade. O que vocês vão fazer como tarefa? Algo que vocês já fizeram anteriormente, que é uma resenha do filme. Talvez vai ser um pouco mais chatinho de fazer, porque o outro filme era um filme extremamente moderno, né? Que mostrava as marcas da modernidade exatamente, né? O processo de colonização da Europa, da Inglaterra, sobre o continente africano. Essa era a ideia do filme As Montanhas da Lua. Esse filme não. Esse filme é um apanhado de imagens e sons que tem uma lógica, evidentemente, né? Mas que tenta mostrar essa vida fora de equilíbrio, né? Que seria típico aí, talvez, de uma condição pós-moderna, com todas as críticas que esse conceito carrega, como não poderia deixar de ser, certo? Então, vocês vão fazer uma resenha também, e com isso a gente encerra parte das tarefas avaliativas, né? Que vai ser parte constituinte da nota, certo? É fundamental para isso, gente, usar as palavras de vocês, né? Cuidar muito para não praticar a cópia, né? O copia e cola e por aí vai. A gente está sendo bem rigoroso com isso. É fundamental fazer as tarefas, né? A gente sabe que pode ter problemas técnicos com as notas e etc e tal, mas é fundamental com que vocês façam as tarefas. Ainda que não façam dentro do prazo, elas vão continuar abertas pelo menos até o dia 18 de maio. Né? Não há problema. Vai valer um pouquinho menos, mas ainda assim a gente vai aceitar. Façam essas tarefas e estudem bastante para a prova aí do dia 18 de maio. Depois da prova, talvez a gente grave mais um vídeo aí preparando o trabalho do campo, que vai ser lá no dia 22 de junho. Certo, pessoal? Acho que é isso. Estamos chegando aqui nos 12 minutos. O cachorro aqui está se despedindo de vocês também. E é isso, né, gente? Aproveitem para ver um filminho aí agora, quem sabe, esse fim de semana. Um fim de semana chuvoso e tal, bem interessante, tá? Assistam, façam a resenha, leiam muito, estudem bastante. Vocês estão num caminho bacana, tá? Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa prova, tá? Tchau, tchau.